Fernando Gabriel Gonçalves, em entrevista. Segunda parte. Movimento Associativo das Pessoas com Deficiência Visual. Ora, bem-vindos à segunda parte. Estou a entrevistar o Fernando Gabriel sobre o ponto de vista de quem esteve presente na Associação dos Cegos do Norte de Portugal e talvez noutras associações. Vamos descobrir se aqui o nosso entrevistado esteve ou não presente também noutras associações. Durante este intervalo refletimos um bocadinho e dissemos aqui em off que estávamos, portanto, no ano laboral de 1972, mas no ano associativo ainda de 1962 a 1964. Portanto, proponho, Fernando, que a gente puxe aqui um bocadinho a vertente associativa para ver se andamos aqui mais uns aninhos também, para ver se ficamos ao nível da vertente também laboral. Portanto, então, o Fernando esteve a trabalhar em Lisboa de 62 por aí até 64, não é? Exato. E durante esse período você não tinha propriamente grande contacto com a associação cá de cima, porque estava em Lisboa, não é? Sim, e portanto inscrevi-me nas duas associações de Lisboa. O que é que o levou a inscrever-se nas duas associações? Pronto, porque nessa altura eu sabia que havia um movimento de jovens, ou menos jovens, mas pronto, de pessoas que decidiram quebrar, digamos, a zanga entre as duas instituições. Está a falar, por exemplo, do Dr. Isidro? Não só. Sim, o Emílio Serra também. Sim. E outros, não é? Sim, o Filipe Oliva, o próprio Orlando Monteiro e tal. Pronto, no fundo, eles já eram sócios das duas, de Lisboa, e eu decidi inscrever-me nas duas em defesa do associativismo. Pronto, no fundo, tentar apaziguar. Porquê? Não foi neste momento, quer dizer, eu fiz isto de certo modo inconsciente, mas eu conhecia um pouco, ou tinha ouvido falar um pouco, do que era a ONCE, a Organização Nacional de Cegos Espanhóis. E sempre tive uma ideia de colaboração, de união. É evidente que Portugal é um país com uma dimensão demasiado pequena para se pensar numa ONCE. Até porque a Organização Nacional de Cegos Espanhóis nasceu com o apoio... políticas. Sim, questões políticas, com o apoio de Franco, Eles são uma espécie, entre aspas, aplicado aos cegos, uma espécie de Santa Casa, porque eles têm meios que nós em Portugal nunca tivemos. É evidente, a própria lotaria e tudo isso. Uhum. Mas esta minha maneira de pensar reflete-se não só aqui, mas em vários outros aspectos. Pronto, eu aqui decidi, já havia, portanto, indivíduos que eram sócios das duas, eu que era do Norte, decidi inscrever-me também nas duas, portanto, era um sócio de três associações de cegos. Certo. Isto gerou aqui alguns, mais tarde, não sei se o Carlos Cordeiro foi praticamente nessa altura, que também se inscreveu na do Norte. Mas houve pessoas, não sei se muitas, se não, mas que decidiram também ser sócios das três associações. Portanto, isto significava uma vontade individualizada desses indivíduos de que houvesse uma junção, um trabalho comum entre elas. Na verdade, há aqui uma raiz, porque se olharmos historicamente para as duas, primeiro surge a Luís Braille, não é? Sim. Depois é da Luís Braille que nasce, quer queiramos, quer não, a Liga de Cegos João de Deus. É evidente. E a própria é baseado, creio, não devo estar a incorrer em nenhum erro, talvez na Luís Braille, que o João Vieira Alves vai para o Porto com os ideais das associações de cegos de Lisboa e decide fundar uma associação. Verdadeiramente eu não sei a razão
a verdadeira razão da vinda dele. Não sei se foi por causa da polícia política, se foi só as causas associativas, ou se foi a questão de ele ter que arranjar fontes de rendimento e que não as tinha lá em baixo. Certo, o que é certo é que ele veio para cima, não é? Pronto, ele veio para o Norte e decidiu criar uma instituição que servisse realmente a essa... pode não ter sido da melhor maneira, mas eu acho que sim que foi. Pelo menos criou algum conflito. Decidisse alguma coisa que movimentasse e que de certo modo unisse os cegos. Mas acha, a criação desta associação cá em cima no Norte, acha que criou algum conflito ou não? Ou foi tranquilo? Relativamente a Lisboa, não incomodava Lisboa. Ok. Portanto, não é uma questão de entrar em conflito. Era um local e uma cidade importante, como ainda é hoje, em que não existia uma associação de cegos, portanto, um movimento dos próprios cegos, sim. E ele lançou a semente com amigos que naturalmente seriam correligionários dele, mesmo indivíduos não cegos, portanto, certo, voluntários, e que começaram, portanto, a juntar forças e a arranjar associados com a tal política de divulgação através da comunicação social e de constantes atividades que lhe permitiam anunciar e falar no nome da instituição. Diga uma coisa, o Fernando Gabriel acredita que foi o primeiro associado das três? Das três, creio que sim. Ok, sim, eu disse das três. Pois, em simultâneo. Exatamente. Em simultâneo, creio que sim. Porque realmente havia das duas. Sim, das duas era o normal, não é? Pois. Agora, apesar de ter surgido há pouco tempo esse movimento das duas, mas o que é certo é que já havia, não é? Sim, quer dizer, 62, já tinham 63. A Liga de Cegos aparece em 51 e eu apareço em Lisboa 10 anos depois. Exato. Portanto, já tinha passado algum tempo e já tinha começado a dar o início de haver sócios das duas. Porque quando começou a haver esse movimento, havia quem defendesse que o indivíduo ao afiliar-se na Liga de Cegos João de Deus tinha que sair da Luís Breiro. Havia quem defendesse isso. Mas isso depois foi ultrapassado e ainda bem, não é? Sim, ainda bem. Portanto, nisso penso que terei sido eu o primeiro a ter isso, mas também não fui desangado se não fui. Certo. Está bem, eu só lhe perguntei em termos de curiosidade. Qual era a sua percepção, se acha que foi ou não? Porque eu é que apareci em Lisboa sem paraquedas. Certo. E já vinha como associado lá de cima, daqui do Liga dos Cegos Norte de Portugal. Da Associação dos Cegos Norte de Portugal. Exato. Peço desculpa. Vocês davam apoio, peço desculpa de me estar assim agora a falar muito, mas eu acho importante, já que nas outras entrevistas com os outros convidados abordei muitas outras associações, permita-me aqui também falar um bocadinho mais desta, porque esta também é importante, e pouco se fala desta, não é? Também é importante que a nível nacional as pessoas fiquem a conhecer um bocadinho mais esta associação. Qual era a área de influência em termos de regiões do país a que vocês, a CNP... Estatutariamente não estava limitado. Não estava limitado. Pronto. Embora se intitulasse Norte de Portugal e era por uma questão, digamos assim, de política, política não é partidária, de não criar o conflito com as associações de Lisboa, por isso é que se designou Norte de Portugal, mas aceitava sócios de todo o lado. Uhum. Se eles aparecessem, sejam bem-vindos. Pronto. Ok. Já reparou que das três associações, a Associação dos Cegos do Norte de Portugal é aquela que tem o nome mais parecido à Associação dos Cegos Invalídos de Portugal? Sim, está bem. Uma reflexão que eu dei. Não tinha pensado a CNP mas a Associação dos Cegos do Norte de Portugal, a Associação dos Cegos Invalídos de Portugal. Calhou, não é? Pronto. Sim, isso é uma curiosidade, digamos assim. Portanto, voltando aqui a 1961, 2, 3, 4, por aí, faz-se então associado das... E como é que é? Chega a frequentar estas associações em Lisboa? Sim, eu ia com
por um lado, trabalhava lá, ia com frequência às setes, até porque realmente era comum, eu chegava a Santa Marta ou a São José e encontrava sempre outros sócios. Pronto, tinham o seu bar, o seu refeitório, quer dizer, o refeitório era na Liga. Mas foi mais tarde, certo? Foi mais tarde o refeitório, não foi? Sim, era mais o bar que a gente conversava. E chegavam a jogar dominó e essas coisas? Sim, havia lá a sala de jogos, havia uma sala com televisão, portanto, para quem quiser. Chegou a assistir aos bailaricos ou não? Eu bailaricos nunca fui assim muito, quer dizer... Eram na altura também uma das fontes pois, mas não, eu propriamente não era um frequentador de bailaricos. Pronto, ok, não certo. Quer dizer que não gostasse de pé de dança, uma vez ou outra, mas na brincadeira, porque Portanto, eu já lhe falei só em termos de curiosidade, e você nunca se virou para tocar na rua, etc. A música nunca o cativou, agora de forma genérica, agora não estou a falar nem de pedir nem nada disso. Nunca fui, quer dizer, eu gosto de música, mas não... Não, ouvir, não é? Pois, tocar, se calhar. Mas quer dizer, ainda comecei a aprender, uma ocasião, comecei a aprender o acordeão, mas realmente não me puxou assim muito. Cheguei para mim, cheguei até por uma conversa que eu tive com o meu padrinho, cheguei a pensar em inscrever-me no Conservatório de Música do Porto, mas eles, na altura, eu fiz o ciclo preparatório às escolas técnicas, porque nessa altura havia a diferença entre liceu e escola técnica. E eu tinha 2 anos de português, mas eles, se fosse o primeiro ciclo do liceu, aceitavam esse como verdadeiro, portanto, os 2 anos de português. Como eu era da escola técnica, queriam-me obrigar a fazer 2 anos de português. Eu disse que não fazia nada e não me inscrevi. Pronto. Sou casmo, porque eu acho que tinha na mesma 2 anos de português, felizmente sabia português e entendi que aquilo era uma desigualdade que não se justificava. Pronto, chegou a frequentar algumas aulas eu sei que na Liga havia aulas genéricas de disciplina. Sim. Chegou a frequentar algumas aulas na Liga ou não? Não, sabia delas, mas não. Das duas em Lisboa, qual é que frequentava mais? Ou é injusto fazer-lhe esta pergunta? Não é injusto, porque eu procurava as pessoas com quem mais mudava e elas era mais na Liga. Acha que as pessoas da Luís Braille tinham uma postura mais antiquada ou não se pode fazer esta distinção? Na altura? Acho que nos anos 60 ainda mantinham um pouco essa situação, o que se transformou ao longo dos anos 70 e 80, né? Mas então acha que a Liga de Cegos de João Deus na altura, se eu não estou enganado, e acho que não estou, o presidente era um indivíduo com normal visual. Certo? Isso porque... Isso só se modificou... Mas eu creio que nas duas também. Qualquer uma das associações... Mas eu chegava à Liga e encontrava gente... Da sua idade, se calhar. Não era só, mas também, sim, um pouco isso. Mas gente que discutia mais, pessoas cegas, né? Que discutiam mais o problema, defendiam mais isto e aquilo e tal. Eu não via muito o indivíduo. Havia mais reflexão na Liga de Cegos, é isso? Eu não via muito o presidente da Liga de Cegos como normal visual. Pelo menos, eu até nem sei o nome. Porque aquilo que eu vi sempre era o Filipe Oliva como presidente. Isso também. Isso da Liga. Da Liga. O que não acontecia no Braille. Só começar cegos foi, não sei, acho que o António Gonçalves, não sei se foi o primeiro, mas conheci o António Gonçalves e o Francisco Alves.
Mas isto já foi nos anos 70, 80. 80, sim. Não é? Portanto, O Isidro também foi, não é? Presidente. O Isidro também foi presidente. na Liga. na Braille. Pois, Na Liga. mas eu na Braille só conhecia aquele. Está a falar da Braille. Sim, da Braille. Na Braille sim. é Nos que eu anos não 70, 80 foi o ex-António Gonçalves e o Francisco Alves. Foi, não, eu não conheço mais nenhum Certo, que tenha sido. certo. Posso estar enganado. Portanto, eu ao encontrar uma outra dinâmica na Liga, ou Aproximou-se ter mais da as Liga. pessoas com quem eu me dava mais, Cordeiro, o Zé Luís, O Zé Luís, qual Zé Luís? o Zé Luís Carvalho. Carvalho, ok. O Zé Luís de Almeida estava mais na Braille, acho eu. Pronto, ok. Que ele dava-se muito bem também com o Francisco Alves. Uhum. Eu faço esta pergunta depois. Tem a ver com também um possível desfalque na Liga de Cegos João Deus e fazemos uma comparação entre os dois desfalques. Isso deixa eu ver se. Quer abordar esses? Podemos falar um bocadinho sobre isso? Eu realmente, essa história do desfalque, creio eu que Isso era o Eloy. Está documentado. Pois, Estou a falar do desfalque na Liga, ok? Na Liga. Na Liga. Isso está documentado pela própria Dalila Garrinha. Chegou a conhecer o Sr. Garrinha, o Joaquim Garrinha? Sim, conheci. E também ele recebia, como você foi recebido... Estava, menos porque ele estava mais ocupado, não é? Mas cheguei a conhecê-lo. Portanto, houve ali também qualquer coisa na Liga que, portanto, houve ali dinheiro que foi injustamente nos anos 70, 73, 74... Eu acho que isso também teve a ver, era o Eloy e era um outro... Não sei se foi exatamente nessa data ou a posterior até. Porque eu lembro, já na CAP, o Eloy e o Adriano, havia lá um Adriano, que o Adriano foi expulso por essas aldrabices dos bilhetes e não sei. Mas repare, enquanto na Liga de Cegos João Deus houve um desfalque, eu não estou a criticar, pronto, mas houve um desfalque. E anteriormente, 20 anos antes, sim, houve um desfalque também na Braille. E na Braille deu origem a uma associação. Houve uma zanga enorme, não é? Pois. E quem fez o desfalque foi para a prisão, morreu na prisão. O senhor Paes faleceu na prisão. Que foi quem fez o eventual desfalque na coisa. Na Liga, 20 anos mais tarde, há um desfalque e não acontece nada. Pronto. Eu creio que... Será que tinha que acontecer ou... Eu creio que na Liga, embora inconscientemente, eu acho que já havia algum pensamento político que os unia também. E acha que foi melhor assim? No sentido de para o bem das associações? Porque eu digo, qual era a vantagem de criar mais uma para haver outro desfalque? Mas o que é curioso nisto, não é? É que uma das pessoas que teve na origem, que foi contra o desfalque, estou a falar do Joaquim Garrinha. Sim. Estou a falar nos anos 50, 51, que foi contra o desfalque, é quem eventualmente, baseado em palavras da própria Dalila Garrinha no seu livro, na sua biografia, não estou aqui a inventar nada, diz que o seu pai, também fez um possível desfalque, também procedeu mal ali com os dinheiros. É curioso, não é? Portanto, eu não sei, é curioso, mas eu não sei exatamente, não tenho de cor, sequer os estatutos que eram na altura, mas no fundo aquilo era o emprego dele, até que ponto? Ou ocupação, chamamos-lhe assim. Mas no fundo era o emprego. Quer dizer... Acha que ele era uma espécie de... Era a ocupação, porque era a mesma ocupação que o Vieirão tinha aqui. Com o João Alves, é isso? Você coloca os dois no mesmo patamar? A esse nível de ocupação, acho que sim. Os dois dedicaram-se realmente à respectiva associação, era o dia inteiro, portanto, alguns meios tinham que ser fornecidos para eles se sustentarem. Independentemente do eventual erro que o Garrinha terá cometido, o seu trabalho também não deve ser esquecido. Não é?
Porque o seu trabalho também foi de grande relevância. É evidente que não. Porque... Bem, não é por morrer uma andorinha que acaba a primavera, pronto, não é assim? Porque é que aparece a Liga ligada ao Ministério da Educação e não aos assuntos sociais? A tutela da Braille era nos assuntos sociais. Correto, verdade. E da Liga era da... E a da Liga era no Ministério da Educação. E já agora, consegue-me contextualizar relativamente à Liga à Associação dos Cegos Norte de Portugal? Ela estava em que tutela, sabe? Eu estava ligado aos assuntos sociais. Sociais. Não era também atribuía subsídios, lembra-se? A Associação dos Cegos Norte de Portugal. Sim, a Associação já tinha apoio regular, porque já tinha quadro. Ok. Sempre teve pessoal. Se aparecesse alguém com fome, alguém que não tivesse roupa, alguém que precisasse para algum aperto, a associação ajudava? Eu acho que encaminhava mais do que... Já era uma ajuda, o encaminhamento. Mais do que para ajudar propriamente, porque não tinha grandes meios. Tinha a cotização, depois mais tarde é que veio a ter um acordo, suponho que com os assuntos sociais, no fundo não era ainda a Segurança Social, não sei como é que é de chamar, aquilo era o Ministério dos Assuntos Sociais, agora cá no Porto, não sei, porque cada área laboral tinha a sua caixa de previdência e tal, portanto, e a parte assistencial, não sei a quem pertencia. Não, sinceramente, não sei. Não era da Misericórdia. Isso. Era a Direção de Assistência, Geral de Assistência. Talvez fosse esse o nome, não sei, mas mais tarde veio a ter, porque veio a meter. Primeiro só tinha realmente um administrativo que, no fundo, estava ali a ganhar o mínimo, porque no fundo estava a aprender a regir uma carta e a conhecer a quem se dirigir e como se dirigir, etc, etc. E depois não havia grandes meios, não é? A associação, a Associação dos Cegos Norte de Portugal, tal como a Luís Braille, por exemplo, ou até a Liga, sei que tinha alguma biblioteca? Ou não? Só se quisesse ler um livro na associação. Tinha alguns, mas não era propriamente ter uma biblioteca. Uhum. Não era. Tinha alguns porque o pessoal, que às vezes adquiria um ou outro, depositavam-os lá, no fundo. Lia-os e depois punham-os lá. Mas nunca foi grande biblioteca. Foi sempre muito reduzida. A Luís Braille, por exemplo, sempre foi conhecida por ter uma biblioteca muito mais tarde, quando foi para a Rua do Bonfim, já teve condições, porque já tinha espaço. Porque anteriormente... Quando é que mudaram para a Rua do Bonfim? 73. Foi quando foi comprada a casa. Foi mesmo? Não foi uma herança? Foi uma doação, pronto. Foi uma doação, não foi herança. A senhora, uma viúva do... Lembra-se o nome da senhora? Só para... Eu sei que era Azeredo Dantas, só vendo a escritura. Certo, mas pronto, recorrendo às suas memórias. Era Azeredo Dantas e era viúva. E ela tinha alguma ligação com pessoas cegas, essa senhora? Desconheço. Ok. Nunca conheci. Sei que era um indivíduo que trabalhava para eles, para essa família, que era também membro da direção, o António Lopes, que pronto, soube da vontade da senhora em ajudar. Qual a razão da ligação, não sei. Okay. E encaminhou depois a senhora? A senhora, portanto, disponibilizou 1000 contos para... Pronto, descobriram aquela casa. Ele é que andou à procura de casa, de localização e tal. Lembra-se quando foi inaugurada? Em 73, no Bonfim, 215? Não sei exatamente a data. Sim, mas lembra-se do dia, chegou a ir à festa? Eu na altura não. Eu na altura estava um pouco afastado, estava envolvido, digamos, em movimento, porque... Ora bem, porquê? Porque em 72 aparece a APD. A Associação das Pessoas Associação Portuguesa de Deficientes. Pronto, aparece a APD. Eu já em
em 68, salvo erro, houve um encontro na altura de deficientes. Aí estamos a falar de forma genérica, não é? Pois, estou a falar de forma genérica. Certo. Mas aí era uma iniciativa, creio que do próprio Ministério, pelo menos foi assim que chegou a informação, certo? Que me chegou a informação e eu cheguei a estar lá, eu e o Vieira Alves. Chegámos a estar lá, nessa altura. É claro que eu não é que tivesse intervenção, porque eu não, em termos, digamos, falar assim, nessas situações, nunca me... Mas houve muitas pessoas cegas que se aproximaram da associação, da APD. Sim, e eu, ao ser criada a APD, por exemplo, a própria Odete Caradanjo, e assim, levaram-me também porque eu... Odete Caradanjo, Lisboa, portanto, assim, é associada de Lisboa. Sim, sim. Eu já defendia um pouco isto. Em 68, pronto, eu tinha ido à Espanha uma consulta oftalmológica, porque eu nunca desisti de consultar vários sítios, desde a Rússia aos Estados Unidos. Para ver se havia alguma resposta. Alguma resposta para a minha situação. E em 68 eu fui a Barcelona a uma consulta do Dr. Arruga. Não foi o Barraquer, eu do Barraquer não sei porquê, era tanta a publicidade que eu desconfiava. E portanto fui ao Arruga e acabei por trazer um relatório que ele dizia, era um relatório em inglês, mas em que ele dizia, na verdade não há nada a fazer, explicava o grau as condições. E o Fernando depois teve a oportunidade, então em Espanha, em visitar e em Espanha, eu à ida, eu parei, eu fui de comboio, tinha 4 horas de intervalo, tinha que mudar de estação, mas também tinha 4 horas de intervalo entre o comboio, o Sul Expresso, e o tal, que era o comboio que fazia Madrid-Barcelona. E eu peguei nessa, fui à Alonso, conhecer aquilo, conheci também a tipografia, sim, conhecia, pronto, as instalações. E gostou? Sim, e gostei, e ainda mais convencido que fiquei. Cheguei a Barcelona, eu fiquei em casa de uma prima, portanto, que estava lá, que vivia lá, que era casada, e estive lá uns dias, salvo foi uma semana que acabei por estar lá, e visitei a Associação Ibero-Americana de Cegos, que tinha uma revista que era uma revista hispano-americana de cegos, que eles imprimiam e que distribuíam. Aquilo era muito primitivo, a composição era feita manualmente, letra a letra, espaço a espaço. Certo. Aquilo era, no fundo era engraçado, mas eles... Muito trabalhoso, mas eles lá desenvolviam, porque eles nunca foram francos, não se juntaram a 11 porque eles discordavam de Franco, pronto. Os catalães foram sempre assim e têm as suas ideias. Eram independentistas e continuam. Sim. Em muitos casos. E, portanto, eu visitei as duas. Mas, é claro, agradou-me mais a união das... Pronto. E quando cheguei cá, eu pertencia à direção aqui no Porto. Na direção, chegou a pertencer à associação? Da Associação de Cegos, do Norte de Portugal. A partir de que ano? Eu quando fiz 21 anos, houve eleições e eu entrei logo nessa... mas ali havia eleições. Mas depois teve que ir para Lisboa. Depois teve que vir para Lisboa, então. Sim, mas quer dizer, eu só aos 21 anos é que eu tinha direito a votar e a ser eleito e tal. Ok. Pronto. Portanto, em 62 eu estava em Lisboa. Não foi logo, digamos, eu digo logo, eu comecei logo a funcionar, mas
em termos, havia uma Assembleia, eu vinha aqui ao Porto. Também vinha de propósito? Sim. Ok. Só se elas fossem durante a semana, também não era hábito. Muito hábito, mas pronto. Eram muito concorridas as assembleias? Dependia às vezes dos assuntos, mas no geral, por exemplo, bem, quando havia eleições isso aparecia é normal, sim. um número mais, e depois, como não havia regulamentos, a pessoa chegava lá e apresentava uma lista, quer dizer, não havia cá prazos, nem meios prazos. De maneira que eu, quando vim para o Porto, o Vidal teve uma conversa comigo e Isto em que ano? e falou, pronto, em arrumar a direção que estava, porque era... Sim, mas em que ano? Portanto, em 64, eu 64, definitivamente regressei. Já percebi, quando vim trabalhar cá ao Porto. Pronto, quando vim para cá, para o Porto. Sim. E eu, uma altura, portanto, marcar eleições, e eu integrei uma lista que o presidente era o reitor do Liceu da Póvoa de Varzim, que era um indivíduo que tinha tinha estado em Angola uma série de anos, era reitor do Liceu. Via, certo? Via. Sim. Claro. Eu era reitor. Aqui só era obrigatório 2 cegos na lista. Portanto, via, e ele tinha sido reitor lá em Sá da Bandeira, lá em Angola, e quando veio para cá foi reitor no Liceu da Póvoa. E era um indivíduo sério, que gostava de trabalhar e tal. Pronto, o Vidal conversou comigo e tal, e eu aceitei integrar a lista. Qual era o cargo que ocupava? Era vice-presidente. Ela o que não, eu não pedia ninguém. Certo. Não pedia ninguém, nem sei a razão. Porque é que, pronto, não sei se era... Eles sabiam que você era sócio das 3, sendo vice-presidente aqui? Eu nunca falei nisso. Nunca falei eu aqui no Porto nunca falei de ser ou não ser sócio das... É o que é e acabou. Pronto. Não precisa estar a divulgar. Não precisava, não entendia que é uma coisa sua, pronto. E se você quiser ser sócio das 3, Portanto, eu comecei-me logo a integrar em órgãos, mas quer dizer, ao fim de ano e meio, o sujeito pediu admissão e, portanto, foi toda a vida. Não havia suplentes? Não havia suplentes? Na altura, ele renunciou e os outros... Eu não apresentei a renúncia, porque nunca fiz isso. Realmente não... Aliás, nunca. Mentira, alguma vez que eu fiz isso, porque não. Mas isso foi na mesa, que era o António Gonçalves, que era o presidente. Na mesa de onde? De que associação? Isso foi na ACAP. Já foi na ACAP. Já foi na ACAP. Escrevi uma carta tal, e que foi muito elogiada pelo Rui Nascimento, que também às vezes não é muito bom ser elogiado. Mas pronto. E o indivíduo pediu, eu logo o tesoureiro, o secretário, não sei. Quer dizer, eu caí por natureza, não havia direção. Certo. Não havia elementos, não. E a seguir? Voltou-se a candidatar com outra direção ou não? Naquele momento, não. Estamos a falar agora para em 56, 66, não é? Foi entre 65 e 66. Ok, então estamos mais ou menos. Ou no final de 65, digamos. Certo. Pronto. Entretanto, recompôs-se e cheguei a integrar, também como vice-presidente, uma direção em que o presidente era o Ângelo das Neves, um funcionário, bibliotecário do Instituto Francês no Porto. Muito boa pessoa, mas também agarrou-se ali. Eu não sei se ele chegou a ter alguma interrupção de poder até que morresse. Acho que quando saiu
porque não sei se foi o António Mourão, se quem foi, acho que foi o António Mourão que se candidatou a presidente. António Mourão. António José Mourão. Mas via, senhor? Não, ele é cego. Ele era amigo, portanto, também dos Queiroz. Pronto, ele era professor de filosofia. Ok. Pronto. Mas ele candidatou-se ao Mourão. Acho que foi o Mourão o primeiro a ser presidente ali no Sérgio Norte. E só hoje que é 70 e tais, 76, 77? Sim, talvez. Talvez um pouco mais. Porque o David também chegou a ser e o Rui Silva entrou, penso eu, nos 80. Por 82, talvez. Rui Silva, que foi quem teve uma cota Sim, na Oeste. Na Oeste, enfim, como queremos chamar. Pronto, na altura era o ET. Então, mas você teve, recordando só, em Spice 66, volta então a integrar uma nova direção, é isso? Sim. Porque, e eu lembro que, pronto, o mandato, aquilo eram 3 anos. E eu lembro, portanto, em 68 eu fui lá. À 11? À 11 e tal, e aquilo. Quando cheguei, numa reunião de direção, logo na primeira reunião, eu falei, disse assim, eu acho que realmente o pessoal devia trabalhar para juntar as 3 associações, porque isto não é um disparate, estar a dispersar. Então você partiu esta ideia aqui a norte do país. Daí aqui, e a resposta logo do Ângelo das Neves foi o quê? Estás doido? Eles não se entendem em Lisboa, têm lá 2 associações, quanto mais agora entenderem-se connosco. Isso arrumou logo a questão, eu não voltei sequer a falar. E isso fez com que você se afastasse um bocadinho da Sim, afastei-me. E vai sentir, em termos ideológicos, aproximação na APD. Sim, porque é nessa altura de 69, 70, e pronto, a APD aparece em 72, mas entretanto começou-se a movimentar pessoal e a Odete Caradanjo é que falou comigo sobre a APD. E eu alinhei com ela porque realmente era um modo de juntar todas as deficiências e tal. Ficha técnica. Produção e edição, ACAP, Associação dos Cegos e Amblyopes de Portugal. Data de gravação, Matosinhos, 29 de agosto de 2024.